Olá pessoal, entrando ao vivo aqui agora, uma live muito legal com o professor Luiz Saião. Legal, entrando aqui. Professor e pastor Luiz Saião entrando agora aqui na live. Opa! Bah, tudo bem? Tudo bom com o senhor? Beleza, graças a Deus, tudo jóia, tudo bem. Maravilha. Como é que tá o clima aí? Eu tô no interior de São Paulo agora, tô aqui em Americana. Opa, que beleza, hein? Tranquilo. E o clima aí, tá tudo tranquilo ou não? Graças a Deus, tá tudo bem, tudo jóia. Estamos aí só no ambiente atual, né? Enfrentando as dificuldades de todos, mas a coisa tá caminhando. Tá certa, maravilha. Em São Paulo, frio ou quente hoje? Olha, depende da religião de cada um, né? Para entender. Porque a temperatura tá boa aí, uns 20 graus, tal, né? Agora tem gente que acha que isso é frio, né? Se alguém está em Manaus, por exemplo, Nossa! 25 graus é inverno, né? Agora, se a pessoa está em Santa Uau! Catarina, 25 graus é É verão no verão, máximo. é verdade mesmo. Então Você aí sabe que, depende. Tá bom. legal, eu morei no sertão da Paraíba, um dos lugares que eu morei, né? E lá 24 graus mais ou menos era um frio terrível, Pois é. né? Em Manaus eu vi o pessoal com 25 graus mandar os filhos buscar casaco, não ia ficar doente, né? Então, Já em, eu, co- já em eu, compensação, quando eu morei na Áustria, menos 20 graus. o pessoal tá tranquilo, né? Tá, 0 grau a gente saía colocar lixo lá fora, né? É, exato. De, Então de é camiseta. complicado, né? É verdade Pois é, mesmo. então, Maravilha. muito bom. Pastor, primeiro, obrigado, viu? Obrigado por esse tempo aí, pela Nada, disposição. prazer. Obrigado mesmo por atender e a gente poder bater esse papo num tempo muito difícil, muito complexo, né? Que a gente vive. Eu tenho acompanhado muita gente desesperado, porque eu tenho dito esses dias que pior do que não ter informação é ter informação errada, e pior do que ter informação errada é ter uma informação colocada da forma errada, né? Às vezes a informação é Pois até é, certa, mas a maneira como tem se colocado tem gerado uma pandemia psicológica, eu tenho dito também, né? Mas, pastor, é verdade. obrigado. Espero que a gente possa bater esse Nada. papo aí, extrair o máximo possível do senhor também. Amém. Vamos lá. Um Vamos lá, prazer então. grande aí. Deus abençoe Everton e toda a turma aí que já está sintonizada aí na live. Legal. A galera boa já está com a gente aqui. Não dá para citar, depois a gente cita algum nome. Se alguém tiver alguma questão para colocar aí, coloca que daqui a pouco a gente vai estar lendo também. Bom, pastor, eu tenho lido algumas coisas e vi aqueles vídeos que o senhor me mandou também e tal, né? Eu vejo que algumas pessoas encaram o mal como se fosse uma pessoa. Eu estava assistindo esses dias o senhor falando sobre o mal, não lembro se foi um debate e tal, mas o senhor abordando sobre o mal não ter existência ontológica, né? E a Sim, compreensão que a gente tem do mal, na verdade, ela é fundamental, né? Porque isso vai determinar como a gente vai agir e reagir de acordo com as circunstâncias também. Então, essa compreensão é fundamental. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do mal não ser uma pessoa em si, não ser antológico, né? então, o que acontece quando a gente fala a respeito do mal, a gente tem o que a gente chama de um problema, né? Por que problema? Porque tendo em vista que Deus é todo-poderoso e Deus é bondoso, porque existe o mistério do desequilíbrio, né? Aí ético ligado ao mal moral, ao pecado, e mais ainda o sofrimento, e aparentemente o sofrimento injustificado na experiência humana. Então, isso levanta questionamentos, e essa, digamos assim, é a questão mais difícil da história
da teologia e da filosofia. Sim. E a bem da verdade, nenhum sistema, do ponto de vista racional, resolve isso de maneira completa. Claro, E claro. mesmo para quem tem uma visão bíblica, teísta, cristã, a gente entende certas coisas, mas a gente não fecha tudo dentro dos limites da razão simplificada. Apesar disso, a visão bíblica, eu diria, ela é a mais assim, completa, mais adequada para lidar com a situação. Tanto é que, do ponto de vista, ponto de partida da perspectiva bíblica, é que a criação primeira da parte de Deus, ela surge num cenário absolutamente ideal, né? Ou seja, o homem está lá no Jardim do Éden, a sua relação com Deus ela é extraordinária, ela é excelente com o próximo, consigo mesmo, com o ambiente à volta, e de repente, em função do uso indevido do arbítrio, isso é rompido. E aí você tem um elemento que o mal não faz parte do projeto primeiro. E, portanto, não existe o que a gente tem, né, no pensamento pagão, que é o chamado pensamento dualista, né? Sim, Que o sim. mal é parte constituinte da realidade. Aliás, para Aham. definir o bem, eu preciso definir o mal. Então, a proposta da história da filosofia, vamos dizer, cristã e da teologia, é que o mal é privatio bonum, ele é corruptio bonum, ele é a corrupção do bem, a privação do bem. Então, nesse Sim. sentido, a gente fala que o mal não tem existência em si mesmo. A famosa expressão é igual a ferrugem. A ferrugem só existe se tem o ferro. Sim, A sim. ferrugem não existe sozinha, né? Então, se não tem um elemento para corromper ou corroer, ele não existirá. Então, nesse aspecto é muito importante, por quê? Porque a gente tem esse elemento tão importante que é de estranhamento ao mal. Se a gente achasse que estava tudo bem diante do sofrimento, né, e diante da maldade, aí teríamos um problema, mas a perspectiva bíblica nos traz esse estranhamento. Além do estranhamento, traz o que a gente chama de um enfrentamento. Por isso a Bíblia nos convida a gente olhar para as nossas mazelas e encará-las, né? E também uma crítica, por exemplo, da injustiça social, né? Que você vê nos profetas levantando a voz contra Sim. todo tipo de maldade, porque não pode se submeter. E no final das contas, você tem uma proposta de esperança, porque como o mal não faz parte da constituição original do projeto da criação, a proposta cristã de esperança é que no fim esse mal será submetido à vitória do bem, e então nós temos a expectativa. Isso nos leva a viver uma direção de vitória sobre o mal. Então é muito sábio, muito especial aí o jeito bíblico de lidar com a Sim, questão da sim. dor. Sim, isso aí é formidável, né? Porque essa má compreensão, na verdade, sobre o mal, né? Parece uma trocas com as mesmas palavras aí, mas uma má compreensão do mal vai fazer com que a gente tenha reações absurdas e muitas vezes prejudiciais para a gente mesmo. O senhor, Certeza. o senhor diria que a ausência do bem torna essa manifestação do mal, por exemplo, as pessoas estão perguntando agora aonde está Deus, cadê Deus no meio, por exemplo. Hoje o pessoal está perdendo, além da saúde, né, além da saúde, até a situação em relação ao Covid-19 aqui no Brasil, ela é completamente distinta em tudo, né, da Itália, por exemplo, né, o contexto, enfim, tudo. Então, eu não vou usar a ideia da Itália, mas sim a questão do Brasil aqui. Mas o pessoal que está perdendo, alguns estão perdendo saúde, outros internados, muitas empresas fechando, tem gente entrando em desespero. A situação econômica do brasileiro já é bem diferente desses países. Enfim, há uma desconfiança. Eu tenho visto pessoas perderem a fé, ou chame como quiser, né? Mas pessoas abandonando, pessoas questionando Deus. Talvez uma das perguntas que eu tenho visto por aí, inclusive de cristãos, muçulmanos, cristãos católicos e evangélicos, né? Protestantes, muçulmanos e algumas pessoas que não têm uma fé tão definida religiosamente falando. Mas estão perguntando, né? Por que Deus deixa isso? Onde é que está Deus, na verdade? Então, a primeira pergunta dentro disso seria:
Onde está Deus dentro disso, professor? Então vamos lá. Essa é A uma ideia... só um segundinho. Essa é uma questão, na verdade, que o senhor até levanta no livro, né? No livro sobre o Tem? mal, lá em Abacuque, a questão de Abacuque, o caso de Abacuque, né? Porque Abacuque se manifesta contra essa corrupção toda, essa desgraça toda que estava acontecendo, né? Aí ele fala, Ele está revoltado. até quando o senhor vai deixar isso, né? Até quando o senhor vai permitir isso, afinal de contas, né? Exatamente, né? Então, o que acontece é que essa pergunta ela é absolutamente pertinente, né? Ela, digamos assim, é uma pergunta esperável. Por quê? Porque a experiência não bate com a nossa expectativa. E aí a gente tem que entender o seguinte: no primeiro momento, eu acho que falta para a gente uma consciência de finitude, de criatura. Até mesmo entre os religiosos, eu faço a pergunta e volto, né, nela: se Adão escorregasse no Éden e batesse a cabeça, não ia doer porque foi antes do pecado? Né? Isso quer dizer que nós estamos sempre numa condição passível de frustração porque nós somos seres finitos, limitados. Eu posso desejar muito uma coisa e não ter condição de consegui-la porque eu sou finito. Além disso, lembrando da situação, do contexto onde a gente vive, né? Até a antiga banda do Legião Urbana dizia, né? Nos deram um espelho, vivemos num mundo doente. A gente Aí, ó. entende que a gente está num É isso aí. cenário complicado, né? Um cenário que não é o ideal. Então, essa realidade, ela sempre foi pertinente, passível de tomar corpo. Agora a pergunta, então, é por que Deus não interfere e não mexe? Isso aí a gente vai começar a entender algumas coisas importantes. Primeiro, na verdade, se Deus fosse interferir de uma maneira definitiva, que a gente não passasse por nenhum tipo de desacerto e dificuldade, nós perderíamos a nossa condição humana. Você Uhum. não poderia optar por mais nada. Você seria um elemento mecânico. Você funcionaria dentro de um ciclo, uma liberdade ausente. Em parte, o mal é resultado do uso indevido da liberdade. A segunda Sim. coisa, a gente pode pensar, será que Deus mesmo deveria interferir nas leis que regem a organização da ordem natural para nos proteger a toda hora? Então, o cara pula da janela, Deus põe a mão lá e segura, Sim, né? sim. Porque senão desce devagarinho, né? Ele tropeça na rua, Deus teria que congelar, esquentar, né? Ele teria Não que teria fazer. vida, na verdade, né? Nós teríamos, na verdade, um Então, processo robótico, né? exatamente. E mesmo assim, vamos supor que Deus cada vez entrasse na frente como um mega pai mimador, né? E interferisse em tudo para que eu não sofresse. Então, um dos aspectos interessantes que a gente estuda nessa discussão é que parte do processo que envolve a teodiceia, o estudo do problema do mal, é que, em grande parte, ela é pedagógica. Quer dizer, levar a pessoa a perceber a sua finitude, às vezes a maneira inconsequente que a gente vive é porque a gente não percebeu ainda, levar a pessoa a aprender uma série de coisas e fazer um remake de si mesmo e realinhar os seus valores. Né? Então, Sim, quando sim. você lê o Salmo 119, lê versículos 71, 72, você vê que o salmista está indo nessa direção. Outro elemento que chama a atenção é que, às vezes, a gente não pode enxergar o que acontece, você não tem um quadro maior. Né? Você está vendo só o slide de agora. Né? Então, a gente não enxerga o cenário mais amplo. E como o salmista no Salmo 73, que reclama porque o ímpio está se dando bem e ele está se dando mal, depois até que ele começa a pensar, caramba, eu olhei só agora, mas agora eu entendi o fim dele. Então ele realinha o seu pensamento, depois realinha os seus valores. Quer dizer, eu posso ter um momento de dificuldade agora, mas no desfecho final, a resultante disso vai ser diferente. Todo mundo sabe que algumas experiências difíceis na vida depois propiciaram situações que foram favoráveis. O que eu vejo Sim. de gente falando, puxa, eu agradeço meu pai, a minha mãe, a situação que eu enfrentei na época eu não entendia, né? Então, você tem desdobramentos lá na frente. E mais do que ter desdobramentos, você tem uma mudança de entendimento. Né? Eu me lembro, por exemplo, da situação de uma criança que é obrigada a tomar
um remédio super amargo. Toma Novalgina aí, menino. Cala a boca e vamos lá. Deixa eu tomar isso logo, né? Aquele negócio super amargo, né? Ou toma essa vacina aí, toma a injeção. A criança fica revoltada. Como que meu pai, que me ama, minha mãe, está me Sim. fazendo isso, né? Ele não percebe que um mal menor pode contribuir para um bem maior posteriormente, né? E, finalmente, a Bíblia deixa claro para a gente que no mundo a gente teria lutas e dificuldades, e que tem um desdobramento maior, que a nossa existência ultrapassa os limites da ordem natural imediata, e a gente tem uma realidade lá na frente. Agora, a coisa que eu acho mais extraordinária, e que é um outro capítulo desse assunto, é porque Deus escolhe fazer uma coisa tão diferente, que é vir sofrer junto conosco. Os estudiosos chamam isso de teodiceia de comunhão. Sim. O que Sim, quer dizer sim. isso? Você vê isso na pessoa de Cristo Jesus, que assumiu a nossa condição limitada. Por qualquer enfoque que você tenha o grande escolhido do Senhor, o Messias, passando pelo sofrimento mais terrível possível. E isso em grande parte, é a história da fé, né? Sim, sim. E Aham. aí o que acontece? Existe uma coisa na Bíblia que a gente parou de ver, né? Que é a importância da teologia do lamento, né? Você lê o salmista, você lê o Abacuque, ele abre o coração. Então, Ele ia conta. até, eu ia até complementar para o senhor, acho que o senhor está entrando nisso aí, com a seguinte questão. Ah, essa, esse posicionamento do ponto 2 que o senhor colocou aí, por exemplo, né? A gente às vezes não entende, a gente está vendo o slide, não está vendo a apresentação toda e tal, a gente não entende que existem algumas coisas por trás, existem muitas coisas que vão acontecer, que vão cooperar, enfim, e tem textos bíblicos que falam sobre isso e tal. Mas até onde, na opinião do senhor, isso torna-se, na verdade, uma desculpa para a gente não viver a dor, não viver o problema, não viver o dia mal, por exemplo, da forma que deveria ser vivido, e a gente fica sempre vislumbrando, né, criando uma expectativa, às vezes falsa, sobre, não, Deus vai transformar tudo, na verdade, em algo muito bom. Eu pergunto isso porque ah, nesses anos eu tenho visto bastante gente que alimenta uma expectativa assim, sobre algo que ela projeta que Deus, na verdade, vai fazer, que ela não entende ainda. Até onde isso pode ser levado, na opinião do senhor, como algo real ou como uma expectativa, na verdade, meio que viagem na maionese, né? Então, qual que é o problema? O problema é o que a gente desenvolve como referência do que é bom. É bom a gente ter 5 casas. Você tem um corpo só, não consegue nem ocupar aqueles lugares dentro de um tempo razoável. É bom você ter muito mais do que você precisa. É bom a gente tomar Coca-Cola, comer chocolate e pipoca cheio de sal e muita gordura. O que é o bem? Então, nós definimos o prazer imediato, o nosso conforto, a partir de um tipo de ideologia da sociedade à nossa disposição, que estabelece certos interesses e alvos nossos, que são alvos que a gente pode questionar. À medida em que a pessoa caminha e, digamos, tem oportunidade de amadurecer na vida, ela tem outra perspectiva. É interessante, por exemplo, a satisfação que você tem numa atitude altruísta. Como é que uma mãe, por exemplo, se desgasta em favor do seu filho? De certa forma, Sim. ela tem prazer na dor que vai dar origem ao nascimento de uma criança. Os discípulos, por exemplo, estavam felizes por terem sido dignos de sofrer por causa do irmão. Interessante, né? Quem olha Fantástico isso isso. de novo, mas que é loucura. É. E se você pensar bem, o cara sofre para assistir uma corrida de Fórmula 1, ele sofre para poder entrar no show lotado ou para ver o jogo do seu time, ele paga caro, ele fica em pé na fila, ele passa frio, pega vento, toma chuva e ele acha legal pra caramba, né? Aham. Então você percebe que esse redimensionamento, então eu acho o seguinte, o que a Bíblia mostra para a gente que é algo muito curioso, que quando Deus nos permite passar pelas experiências de sofrimento, ele usa a matemática do menos por menos dá mais. E aí, essa experiência permite uma transformação de
caminhada onde você tem a oportunidade de redefinir os seus valores. O Salmo 119, 72, o salmista fala isso, né? Que agora ele descobriu que a lei do Senhor é muito mais interessante que muita prata e muito ouro. E antes disso, a gente está fora de sintonia com a realidade, né? O foco da vida Sim. é amar a Deus e o próximo. A gente ama de uma maneira meio complicada aquilo que representa o meu benefício imediato pelos parâmetros limitados que me foram dados, né? Aí Sim, nós temos sim. a oportunidade, numa experiência de limite, de fazer um remake da nossa mentalidade para fazer o upgrade. Depois da experiência, você sai você 2.0. Por isso que Abacuque é interessante, porque ele está chiando, né? E todo esse processo de, em vez de você ficar criando fantasia, você chorar. Jesus chorou. Viver o momento exato, né? Você bota para fora a beleza da Bíblia, por fato de não ter nenhum princípio autônomo que concorre com Deus, é que todas as nossas sensações, favoráveis ou não, agradáveis ou não, devem ser colocadas e expostas diante de Deus e ser apresentadas ao Senhor. Então, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Né? A gente acha que quem fala sozinho fica louco, mas às vezes o bom falar sozinho regula uns parafusos que precisam dar uma apertadinha para a gente alinhar os ponteiros. Então, nesse cenário, isso é terapêutico e ajuda a gente a passar por um processo Sim, de sim. amadurecimento e aí sim, você vai ver você lá na frente. Se você amadurecer com a experiência da dor, você vai ser uma pessoa menos ansiosa, você vai conseguir olhar as aves do céu, os lírios do campo, vai prestar mais atenção no sofrimento do próximo, vai olhar as pessoas nos olhos, vai ter uma referência de contato humano e uma espiritualidade mais saudável. Quando está na superficialidade, né, Sim, sim. nesse cristianismo Coca-Cola, assim, só o gás, só no É só vapor, agitação, na verdade, né? só Sem, sem, agitação, sem não tem essência, né? consistência. Sim, Aí a coisa fica difícil, realmente. sim. Então, assim, é uma. Eu acho que Deus está fazendo com a gente agora, sinceramente, está nos dando ou permitindo. Alguém perguntou se Deus decreta ou Deus permite. Não Sim. sei se a gente pode decidir isso. Se ele permite o decreto ou decreta a permissão, né? Ele define essa possibilidade para nós, dando para a gente agora um Shabat forçado, né? Sim. Uma freada para a Uma gente oportunidade, né? para a gente fazer uma repaginação na nossa vida, se esse é o caminho, se os valores estão corretos, se aquilo que a gente prioriza segura a gente agora, né? Como Sim, é que a sim. gente pensa, então, porque está muito louco o jeitão das pessoas viverem nos últimos tempos. É maluco. E isso, na verdade, as pessoas, né? Como a igreja ela é formada por pessoas, na verdade a igreja tá doidão, né? Da maneira como vive. Reflexo das pessoas. Deus Pois é, como a personificação do bem, no caso, né? Deus seria a personificação do bem. E ele tem os seus valores, seus princípios, estabelece isso e a gente vive esses valores de Deus, automaticamente a gente tem o propósito que Deus estabelece para si e para a gente aqui. Eu costumo, nas atendimentos ou cursos, palestras, eu faço envolvendo teologia e psicanálise, né? Sou psicanalista também, além de pastor, então envolvo, tento linkar essas duas coisas. Eu geralmente coloco, pastor, queria até ouvir o senhor a respeito disso, porque fica muito difícil para a maioria das pessoas se entender por que se vive ou está se vivendo ou adquirindo certos transtornos de ansiedade. Outros porque vive e não sai de uma profunda depressão. Aí alguns querem orar, outros vão apenas para terapia de vários tipos que tem, cognitiva, etc. e tal, ou alguns tipos de mantras aí, de práticas que acalmam mais a pessoa, na verdade funciona como um remédio paliativo. Mas entendo que
Um propósito não definido faz com que eu não cumpra a missão que eu tenho de vida. A missão de vida não cumprida faz com que eu não exerça, na verdade, a minha vocação, né? Quem eu sou. Isso tem a ver com paixões, com dons, isso tem a ver com talentos, com a essência, na verdade, daquilo que me Deus deu para ser. Eu classifico de uma forma bem simples, usando o exemplo do martelo, né? O que é eu encontrar o meu propósito de vida? É o martelo martelar, né? Na verdade, o martelo foi feito para martelar. Ele pode ser um peso de porta maravilhoso, mas não vai cumprir aquilo que ele foi realmente feito para cumprir, que é martelar, no caso. Enfim, não cumprindo esse tripé, eu vejo que as pessoas criam uma expectativa errada ou infundada. E uma expectativa errada ou infundada gera, na maioria das pessoas, uma busca incessante, aí é dentro disso que o senhor falou agora, uma busca incessante para cumprir aquilo que ele acha que tem que ser, aquilo que ela acha que tem que ser, inclusive de Deus. Essa busca incessante vai gerar certos transtornos de ansiedade e essa sobrecarga demasiada com o tempo vai gerar depressão em muitas pessoas. Quer dizer, é um ciclo, né? É um ciclo. E tudo, na verdade, barra aqui na questão da expectativa, que é errada porque o propósito, missão, vocação, está tudo desalinhado. Como é que o senhor vê a igreja nesse sentido aí, esse desalinhamento ou alinhamento que mostra agora, né, no tempo de crise, agora de pandemia, tem revelado muita coisa, na verdade, sobre quem nós somos e como nós estamos. Pelo menos penso assim. Um pensador, um grande teólogo, filósofo, Kierkegaard, ele disse uma coisa muito interessante, que o ser humano, né, às vezes nem sempre conscientemente, ele tem dois vetores que dirigem a sua vida. Ele gostaria de ser como Deus, ser o ser absoluto, né, que é o que está por trás do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou de fugir da realidade que ele enfrenta em si mesmo, de não querer ser um ser contingente. Ele busca essa realização plena e tenta escapar de si. A gente entra num ambiente onde se constroem vários ídolos e são propulsores dessa nossa projeção, né, desse nosso estrelato, dessa nossa condição que é prometida sem fim para nós. E, ao mesmo tempo, uma insatisfação, um peso, uma culpa, porque quando a gente não entende a graça, o amor de Deus, todo esse discurso religioso muito marcado por circunscrição de comportamentos, ele gera mais ou menos um fenômeno que é ligar o motor do carro sem óleo, né? Ele gera só o atrito. Só o Ele atrito. causa uma situação complexa dentro do indivíduo. Aí o que acontece? Você vê pessoas aceleradas, sem uma reflexão adequada, buscando ser a última bolacha do pacote, pretendendo coisas que saem completamente da realidade, até uma atitude megalomaníaca, né? A pessoa, ele não quer ser um dos filhos de Jacó, não. Ele quer ser o apóstolo Paulo. Ele quer ser Moisés. Né? Ele se espelha numa diretriz e, ao mesmo tempo, na sua própria fragilidade, com a qual ele convive muito pouco, ele entra num processo de negação. Então, a bomba está armada. Né? E aí você tem um processo de alimentação de desejos de ansiedade, numa sociedade pós-moderna, onde você tem essa hipercinética, tudo altamente acelerado, sim. o organismo tem como lidar com tudo isso, sem contar os problemas que você conhece melhor do que eu, os desencontros na esfera familiar, na formação da psique da pessoa, e entrando num discurso religioso alienante, aí nós temos um processo complicado. Por isso as pessoas estão estressadas, elas estão cansadas, elas estão assustadas, elas estão apavoradas e ansiosas. O que a gente precisa fazer? Entender. Deus nos ama na sua infinita misericórdia e bondade, sem exigir nada. Deus liberta. Quer dizer, essa ideia de paga o preço para Deus te amar não rola, né?
Não rola. Deus liberta Israel sem Israel ter feito nada. Israel só chorou. Depois que Israel é libertado, Deus diz, olha, o caminho das diretrizes é esse. Veja que você lê no começo de Gênesis, todo mundo pisa na bola, Adão e Eva, Caim, a geração do dilúvio, e o que acontece? Deus vai atrás. Adão não chegou, Senhor, eu comi um negócio, desculpa aí. Não, ele se esconde, Deus vai lá chamar. Moisés, que é o Moisés, ele chutou o balde, largou tudo. Abriu uma empresa com o sogro, Moisés, Jetro, cordeiros associados do deserto. E Deus é que foi puxar ele de volta. Quer Então, dizer, meritocracia zero, né? não, a gente tem que ter esse elemento de descanso. Veja o que Jesus disse. A gente tem que receber o reino como criança. Criança de boa. Fantástico. Aham. A criança, ela brinca com bolinha de gude, ela acha o tatuzinho do jardim o máximo. Ela Sim, acha, entendeu, que o gatinho deitado é a última coisa mais bela do planeta, né? A sim, gente sim. virou um bicho, virou um monstro. A gente não aproveita nada que está à nossa disposição e entra num processo de neurose completamente problemático. E aí você vai lidar com o texto sagrado, digamos assim, sem óleo, aí a coisa complica, né? Então, esse processo de sanidade ajuda a gente a ser mais do que ter ou de projetar-se. E se a Sim, gente sim. está seguro nessa graça de Deus, nessa bondade, como diz a Fátima aí, que lança fora o medo, aí a gente entra numa outra vibe, uma outra sintonia e começa a ver que a vida que vale a pena é uma vida é, espetacular na relação com Deus e com o próximo. Eu acho tão doido a história de Jesus com Pedro, porque Pedro, ele achava que ele era o cara. Se E lascou. vocês vão me negar que eu não vou fazer nada. Imagina, se todo mundo pisar na bola, eu não. Ele era realmente o rei do pedaço. E mesmo avisado depois de tudo, o legal, eu acho muito show de bola a Bíblia, porque quando Jesus está na praia e vai encontrar Pedro, Pedro está ali a 90 metros, quando ele sabe que é o Senhor, o cara não dormiu, nunca mais ele falou com o Senhor, ele vem nadando doido. Quando ele chega lá, o legal é que Jesus não fala nada, é uma espécie de silêncio. Pô, eu queria ver o olhar assim, de um olhando para o outro. Aí chegam os outros, e Ai, Jesus ai, ai. começa ali a preparar o peixinho para o café da manhã, tal, naquele esquema na beira do mar da Galileia. E aí ele começa a falar com Pedro, e aí a pergunta dele, Pedro, você realmente me ama mais do que esse? Quer dizer, você ainda acha que eu vou receber você porque você é o melhor da turma? Você acha que é por aí? E aí ele pergunta, aí o Pedro, não, senhor, você sabe que eu te amo. E tem uma confusão lá, que usa uma palavra, usa outra, mas o sentido do texto Sim. é o mesmo. E aí Jesus vai, insiste, até que Pedro abre o jogo e vai dizer a frase que a gente precisa dizer agora. É, Senhor, tu sabes tu sabes. todas as... Por É. quê? Porque Jesus não falou para Pedro o que eu falaria. Jesus não disse, Pedro, mas que vergonha. Você é um apóstolo, um discípulo. Como é que você foi me decepcionar? Jesus não botou o dedo na ferida. Jesus não falou, Sim. como assim? Depois de tanto tempo que eu perdi com vocês, ensinando, você não aprendeu nada? Você está excluído. Você não vai ser mais discípulo meu. Eu vou trocar, vou arrumar outro melhor que você. Jesus não culpou, não lançou e chamou Pedro um relacionamento interpessoal profundo, fundamentado no amor e no perdão. E Pedro uma sai. relação, nesse diálogo aí de João 21, uma relação racional, né? Porque Jesus, na verdade, trabalha Total. o intelecto dele, desperta o intelecto Claro. dele para que ele caísse na real, né, daquilo que estava acontecendo, né? Sim, sim, um entendimento completo da coisa. Aí Pedro recupera, Jesus diz o quê? Agora você vai e cuida das ovelhas. Tá vendo como é que eu fiz com você? Vai lá e faz isso com os outros. Então, esse negócio é muito especial e a gente precisa entender que nós temos tanta riqueza e bênção na nossa vida e aquilo que pode representar alguma instabilidade não pode tirar o nosso sono. Um Sim. problema aqui, um problema ali, é uma coisa que a gente enfrenta. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para vocês: as pessoas estão discutindo coisas. Meu querido Everton, você conhece isso muito bem. Eu visitei de perto lugares do mundo da igreja perseguida.
Eu vejo o pessoal discutindo coisas, pode no templo, fora do templo. Eu conheci gente que me fez chorar no interior de país perseguido, dizendo, olha, eu queria ir para esse lugar mais difícil do mundo para compartilhar o evangelho. Essas pessoas nunca entraram no templo. Elas nem sabem o que é isso. Elas estão em outra dimensão. É verdade. Elas estão... Então, assim, eu acho que parece doído, mas acho que Deus está querendo ensinar uma série de coisas para a gente, aprender muito com a igreja perseguida, que você Sim, conhece sim. bem, e com a igreja primitiva também. É verdade. O senhor sabe que um tempo atrás eu estava no Iraque e conversando com um pastor iraquiano, né? Ele, ele não era cristão antes, família toda não era, e ele acabou se convertendo, se tornou cristão. Ele apanhava todos os dias. Todos os dias ele ia trabalhar numa feira onde a família ali fazia, e todos os dias ele voltava arrebentado para casa. E agora, depois de alguns anos, ele é o único cristão ali, perseguido ainda, então ele faz algumas coisas um pouco na surdina, vamos se dizer. Tem seu grupinho ali dos irmãos, a igreja, né, no caso, e eu fiquei assim, extasiado em ver o discipulado que ele estava fazendo com um jovem. Um jovem, único cristão também, que estava se tornando cristão ali de toda a família, jovem de 18 anos de idade. Pastor, ele ficava 6 horas ininterruptas, que era o tempo que eles tinham. 6 horas. Cada encontro deles era de 6 horas, ele explicando a Bíblia em árabe para o jovem de 18 anos. O jovem não podia ter Pois é. Bíblia. O jovem não podia ter Bíblia, ele não podia ter acesso a nada disso aí. Então, o único tempo, quando ele conseguia escapar, ele ia lá, ia para a casa desse pastor, 6 horas ininterruptas. E o pastor ali, pá, 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 e eu ficava maluco, porque ele falava tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido. E eu chorei muito em conhecer essa realidade, a paixão que ele tem pelo Senhor, a paixão por Deus e a paixão por se dedicar a ensinar um por um, que não tem essa parada de vamos fazer agora o curso do discipulado, tal dia você vem e tal, não tem, é um por um naquela intensidade que tem que ser 5 horas, 6 horas, e a pessoa não tem Bíblia, não pode levar nada para casa anotado também. É fantástico quando há essa compreensão que depois Pedro, né, despertado por Jesus, teve, que acontece isso na igreja perseguida. E a gente aqui batendo boca para ver se o céu, na verdade, tem ruas de ouro ou é banhada de ouro. Pois é uma coisa que Deus nos ajude a entender esse cenário de modo correto, porque tem alguma coisa muito fora do lugar aí quando a gente pensa dessa maneira. Essa experiência que você teve, eu me lembro, eu tive num país asiático totalmente fechado e a gente acabou estudando um livro da Bíblia junto e foi assim o dia inteiro, 8 horas, e o pessoal com sede e desejo de descer, de conhecer. Quando chegou na hora do almoço, o pessoal lá que estava comigo falou, vamos lá para a gente sair, comer aqui numa comida diferente, para eu conhecer. Eu falei, e o pessoal aqui que está com a gente, eles não vão comer? Eu falei, não, eles não querem, hoje eles estão de jejum. Aí eu pensei comigo, Eber, o que eu estou fazendo aqui? Sei que não sou eu que tenho que sentar para aprender com esse pessoal. Talvez eu Uau. tenha um pouco mais de conhecimento técnico, mas eles estão 8 horas com sede de ouvir a palavra e dizendo depois a gente come. Então, Sim, assim, e a gente tem que mudar de carro, com um carro mais barato, vai morar numa casa menor, é obrigado a vender algumas coisas, que não estão fazendo muita falta muitas vezes. sim, sim. Eu sei que não é o caso de todo mundo. E aí a gente diz, puxa, eu estou passando por tribulação, estou enfrentando dificuldade, eu quero que Deus me abençoe. Eu acho que a gente precisa ver o que realmente tem valor na vida, porque no final das contas a gente vai ver que aquilo que a gente achou que era mais importante não vale. Meu sonho na vida hoje, depois de ver isso, é morrer sem nada.
Se eu puder fazer com que tudo que eu tenho esteja encaminhado para abençoar outras pessoas, é a melhor coisa que eu O tenho. senhor pretende morrer e não deixar herança, mas deixar legados? Eu pretendo que Deus tenha misericórdia da minha vida, me ajude a compreensão da graça de Deus e atingiu a minha vida seja recebida e entendida por outras pessoas. Não sei se Amém. eu sou digno de deixar qualquer legado, Ah, mas que só... aquilo que a gente acha, né, que assim eu quero ver se a gente despacha para todo mundo que puder e precisar. Isso é um tremendo E de um legado, porque isso gera vida, é, isso perpetua, né? A ideia do legado é é, continuar sem a gente, né? Quando a então, gente mas é isso aí, dispensável depois que deixou, isso é legado, né? Agora, quando é, deixa amém. e gasta para ser da gente, é herança, né? Pois é. Então, que Deus nos ajude aí a caminhar nessa direção. Deixa eu fazer uma pergunta do senhor que eu não ia fazer, mas vou fazer. Ah, no entendimento do senhor dentro disso, porque esse assunto é fantástico e muito enriquecedor para a gente. O senhor entende que a grande parte das pessoas, ou da igreja, não sei, tá conhecendo mais as palavras de Jesus do que a pessoa de Jesus, no sentido de que estão buscando a verdade num conjunto de regras, dogmas, leis, ideias, escritas, enfim, ao invés de uma relação mais profunda com a pessoa de Jesus. E aí sim essas palavras ganham sentido de vida, etc., coisa desse tipo. O que me parece é que a gente tem uma compreensão na Bíblia da realidade de Deus que está dentro de uma visão hebraica, bíblica antiga da realidade. E nessa visão, a coisa ela é uma vitamina mista. Ela tem tudo integrado. Então a Bíblia, por exemplo, não é um livro abstrato. Ela não tem propriamente Sim. o que a gente, no nosso mundo, resolveu chamar de teologia. Sim. Ela tem o relato da relação com Deus a nós apresentado e ela é muito bonita. Ela tem narrativa, ela tem poesia, ela tem discussão, tem literatura sapiencial, tem avaliação teológica, mas só que na Bíblia isso é tudo picanha com alho. Tudo ele é saboroso, ele é vivo, porque ele está Sim. na narrativa da vida das pessoas. O que a gente fez? A gente prestou homenagem ao tio Descartes e ao mundo racionalista, humanista, começou a entender tudo com óculos bem assim, grego, platônico, aristotélico, e a gente transformou a picanha com alho em pílula para ser engolida. A gente transformou a vitamina mista em comprimido. E aí o que Uau. acontece? A gente faz o seguinte, a gente diz, não, o que importa é o sentimento, a emoção. A gente joga o entendimento e fica aquela turma só na emoção. Aí o outro pessoal diz, não, não, o que importa é a doutrina, é a verdade. E aí eles percebem ideias abstratas, dissociadas da vida do cotidiano, e de fato perdem essa perspectiva pessoal, relacional. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes é a gente pedir a misericórdia de Deus, a ajuda do Espírito de Deus e ler o texto bíblico com atenção e devagar, porque ele é muito forte, ele é muito poderoso. Você vê o homem, o jovem rico, Jesus olhou bem para ele e o amou. A gente discute a relação entre obra e graça. Quando a gente ajuda uma pessoa necessitada, está mostrando graça concreta para essa pessoa. É isso aí. Então, é um negócio tão especial e eu tenho a impressão que, como a gente entrou num jeito diferente de mexer com o texto, a gente fez do texto refém de uma visão parcial do nosso mundo fragmentado e a gente colocou uma coisa contra a outra. Eu fico triste hoje, porque o meio religioso é o grupo da soberania divina contra o grupo da liberdade humana. É o grupo da oração mais forte e dedicada, o grupo que valoriza só a razão. É o grupo da espiritualidade individual contra aqueles que vivem a espiritualidade social.
Quer dizer, a Não gente era. fatiou, né? Então, e aí o que acontece? A gente, de fato, precisa voltar a comer a picanha com alho. A gente precisa tomar a vitamina mista. A Sim. gente precisa aprender. Eu acho tão espetacular, você vê o Salmo 19, né? E a palavra de Deus ela é mais doce do que o mel, né? Do que as gotas do favo. Então, essa experiência de satisfação em Deus, de um coração que quer submeter, e um desejo de servir, quer dizer, em vez de eu achar que seria legal se tivesse um carro mais novo, eu queria que a minha vida abençoasse aquela pessoa Uau! lá. Eu queria ver aquela pessoa ter a sua vida atingida, porque, de alguma maneira, Deus conseguiu driblar a minha resistência, a sua bondade, e eu me tornei canal de graça. Então, quer dizer, é outra pegada. Né? E aí a gente não precisa ver como é que a Sim. gente faz um caminho de retorno a esse amor incondicional, a esse Amém. elemento que a gente vê na pessoa de Jesus. Jesus é top demais, é espetacular. Ele está Com num lugar que certeza. ninguém dá o mínimo valor. Ele está lá com os caras cheirando peixe. E desses caras lá, ele gasta o tempo com 12. Três que estão mais próximos, mas os caras tudo na hora do vamos ver, queima Olá. um filme legal. E ele nunca desiste dele. Amém. Então, Eu é creio muito nisso. impressionante. Então, se a gente começa a entender isso, eu diria assim, em tempos de coronavírus, a sua imunidade espiritual vai dar condição de você passar por todo tipo de situação. É como Abacuque, a guerra está chegando, os babilônios vêm aí, vão destruir tudo, vai acabar, vai ter morte, guerra, Sim. epidemia depois como resultado disso, e ele pode se alegrar do Senhor e fazer mais que isso, exultar. Né? Aliás, tem muito disso, né? Você vê o Salmo 2 fala, exultem com tremor. Né? Como é que você exulta com tremor? Que Isso não coisa, existe não? na nossa limitação, né? Que coisa, não? A gente tem só o pessoal que tem tremor e o pessoal só que exulta. No É, fundo, é a verdade. coisa é limonada com leite condensado. Ai, É falta um o equilíbrio, né? santo molho agridoce e Aham. que abençoa a vida da gente. Então é impressionante aí. Eu acho que e a gente tem que lembrar, né, que se Deus fez o que Ele fez, entregando Jesus por nós e tudo isso, mesmo que a gente, o que pode acontecer pior com a gente, Ever, não é a gente descansar e ir para a vida eterna. Então, Isso a gente ainda está de boa. então, Então, se eu rapaz. tiver que acumular um pouco de dívida, ganhar um pouco menos, diminuir um pouco no gasto aqui por um tempo, Sim, amém. Que Deus me sim, ajude sim. a lidar com isso. Eu preciso até ver como é que eu posso ser um canal de bênção para ajudar quem está numa situação Sim, mais sim. difícil do que eu. Sim, sim. Verdade. Deixa eu só ver aqui o pessoal rapidinho, pastor. Sim, um O prazer, pastor, claro. pastor Robert aqui colocou: as pessoas querem um mago protetor e não um Deus soberano sobre a vida deles. É verdade, é Pastor verdade. Robert William é um parceirão, um amigo lá do Maranhão. Amém, Abraço. que bênção. Coisa Aqui, ó. boa. Sr. Carlos colocando aqui. Vamos lá. Mas será que o mal é um problema? Digo para nós cristãos, acho que entra dentro disso que o senhor falou agora, né? Será que para a gente é esse problema todo aí que está acontecendo, na verdade, né? Então, num sentido mais imediato né, porque leva a gente a fazer a pergunta e a dor não pode ser assim pulada, né? Ela incomoda. Então, Sim, nesse sentido, se Deus é tão bondoso e poderoso, por que não parece que está tudo tranquilo? Então, é uma questão, mas eu acho que a maneira como a Bíblia apresenta, eu acho espetacular, porque ela não dá uma solução filosófica e racional. sim, Em sim. Abacuque, a resposta do mal é o justo. Quer Aham. dizer, eu sou a resposta do problema do sofrimento no mundo à medida em que a minha relação de fé e fidelidade com Deus transborda em canal de bênção para os outros. É uma resposta concreta. Sim, Ah, você prática, acha né? que Deus esqueceu de você? Pois é, eu estou aqui como emissário dele para aliviar a sua dor e para ser canal de bênção na sua vida. Por Sim, quê? sim. Porque Cristo, o Bonhoeffer gostava de dizer isso, né? Cristo só existe hoje por meio do seu corpo, que é a igreja. Então, se a gente consegue fazer a diferença,
A gente está sendo a resposta prática do cuidado de Deus na vida das pessoas. Essa é a ideia. Eu compartilho com o pessoal dizendo que a gente é a resposta e a resposta traz a solução. Então, puxa vida, né? Se eu tenho Cristo, eu sou a resposta que o mundo precisa. E a resposta sempre vai trazer a solução é Ele. Exatamente, exatamente. É esse o caminho que a gente tem aí nesse processo. Certo. A Delma tá. A insatisfação pode gerar uma depressão? É óbvio, né? Porque a insatisfação, na verdade, vem por isso, nessas expectativas infundadas aí, tal, e aí completa aí, pastor. Então, o que que acontece? Por que que nós temos, por exemplo, a geração mais mimada da história e a mais insatisfeita ao mesmo tempo? Eu fui por interior de Moçambique recentemente. Eu fiquei olhando muito daquelas pessoas e achava tão bonito o sorriso de alguns. E o pessoal estava com a gente, levou uma equipe médica, e eles falaram, olha pessoal, amanhã tem exame, vocês têm que vir aqui em jejum. Aí chegou no outro dia o pessoal, como assim? A gente faz jejum todo dia, a gente come uma vez por dia, ninguém come de manhã. E algumas dessas pessoas tinham um sorriso aberto e vivo. E eu tive em lugares do mundo que as pessoas não têm do que reclamar. E tem de tudo. Países que têm renda per capita altíssima, segurança social total. Gente procurando drogas, discutindo. Se eu me matar e dar um tiro na cabeça, quem é que paga a bala? Minha família ou o Estado? Quer dizer, o nível de loucura que a gente chega, né? É Oh. tão interessante a gente lembrar de Viktor Frankl, quando ele viu gente comendo sabão no campo de concentração, lutando pela vida, e viu gente cheia de dinheiro e de tudo na Califórnia, dando tiro na cabeça, enchendo a cara de droga e pulando por prédio. Quer dizer, a insatisfação, que é abrir mão da gratidão e do reconhecimento da bênção, ela está ligada com essa atitude mimada. E a Sim, gente sim. acha que, em inglês se usa a expressão you take for granted, a gente acha que é tipo obrigação divina te dar Cria um tudo Deus, que na você verdade, tem. que não existe, né? Exatamente. Então, é, o salmista diz, né? Foi bom eu ser afligido, porque antes eu andava errado, eu andava Sim. desviado. Então, que O Deus senhor nos acredita ajude. que, o senhor acredita que há uma supervalorização do mal? Deixa eu explicar melhor a pergunta. Eu tive em Auschwitz, né, no campo de concentração lá do nazismo, ao lado de Cracóvia, Uhum. e lá é patrimônio da humanidade, né? Existem. O senhor conhece lá? Conhece, né? Então, o senhor viu que tem pavilhões ali. Sim, sim. Birkenau, que é muito grande, aí tem pavilhões na esfera principal ali. Um é mantido por Israel, outro é mantido pela Itália, e assim vai e tal. E tem Sim. forca, câmara de gás, paredão de fuzilamento, aquele negócio todo ali. É patrimônio da humanidade. Aí eu saí dali, estava com um amigo na Polônia, e aí eu saí dali, fui para Cracóvia e visitei a fábrica de Schindler, Sim. onde 1.100 judeus aí foram preservados da morte em Auschwitz, né? Seriam mortos lá, eles Exato. passavam de trem, iam para Auschwitz, caíam ali e eram mortos. Mas aí eu entrei na fábrica de Schindler e eu queria visitar o lugar onde eles fabricavam as panelas. Aí ele falou assim: não tem como ir para o fundo, porque eles estão destruindo lá. Só tem essa sala aqui, eles estão destruindo, vão construir outra coisa lá fora. Na hora eu fiquei pensando o seguinte: aquilo que me remete à morte, que é o campo de concentração onde milhões foram mortos, é patrimônio da humanidade. Aquilo que me remete à vida, que é a fábrica de Schindler, onde houve salvação, os caras estão destruindo. O ser humano não está preservando mais a memória da desgraça do que da graça? Infelizmente, é uma coisa terrível, né? Um abraço aí para o Haroldo e para a Flávia Alita, que foi comigo para Auschwitz, Ah foi lá, ó, falar e pronto. mandando uma palavra de saudação aí, prazer, né? De fato, sabe, essa atração mórbida pelo elemento negativo e problemático, né, que revela a instabilidade do nosso coração, é realmente algo para se preocupar. A gente vê alguns filmes que atraem as pessoas, tem uma espécie aí, né, de tanatofilia, assim, meio assustadora, invisível, né?
E, de fato, eu concordo com você, porque é uma apreciação do horror que revela um coração enfermo e problemático, e a gente precisa dar uma repaginada aí. Eu não quero complicar as coisas, mas eu acho que depois de uma hora que nós estamos quase atingindo, o Instagram termina, né? Porque as pessoas... Eu vou perguntar para o senhor se cair, a gente pode voltar só para finalizar daí, pode ser? Não muito tempo, porque eu estou assim, Tá num bom. lugar que depois eu tenho que sair, porque vão fechar aqui. Eu estou, né, Tá. no Caindo a escritório. gente 5 minutinhos, daí depois encerra. Tá bom, tá bom. Só para Perfeito. fechar a ideia que tiver falando daí. O André aqui, lá de Oxford, Inglaterra, o pastor André, um amigão, ele que colocou a gente em contato aí. Muito obrigado, professor Saião e Everton. É muito bom aprender um pouco mais com vocês. Depois da live, o mal ficou um pouquinho melhor. É, Ai, cebola, ai, né? ai. Legal aí, ó. Beleza. Ô, pastor, deixa eu te perguntar. Ah, desde 2005, eu tenho visto muito suicídio, além de depressão, transtornos de ansiedade e tal, muito suicídio na, na esfera ministerial, né? Pastores, missionários, famílias, né? Esposas, etc. Aí. Desde 2005 acompanho muito bem isso, acompanho, trato. A gente está lançando um programa agora de cuidado psicológico, terapêutico e espiritual para esposas de pastores ou pastores, sei lá, chame como quiser, as mulheres no ministério, né? A gente está lançando isso agora, exatamente pela falta disso, né? Como é que o senhor enxerga nessa pós-modernidade, nesse contexto todo que a gente conversou, em crises como essa agora, por exemplo, que vai explodir muito, porque não está entrando dízimo, oferta, um monte de coisa em igreja, está tendo um remeleixo muito grande nas igrejas aí. Como é que o senhor enxerga a espiritualidade na questão ministerial hoje, visto que nós temos um grande índice de suicídios e um estrondoso índice de transtorno de ansiedade e depressão em pessoas ligadas diretamente ao ministério, ordenadas ao ministério, né? Então, eu acho que é uma conjuntura de fatores problemática, porque nós temos muitas pessoas com dificuldades psiquiátricas, realmente precisam, né? E às vezes essa mentalidade mais mística acha que se você é um bom cristão, você não pode nem deve tomar remédio, né? Essa resistência à consciência da limitação e finitude humana. Então, Há um tem tabu gente... muito grande ainda, né? É, então, a pessoa, ele faz óculos, né, porque ele não enxerga direito, ele faz cirurgia no estômago, e quando chega na área psiquiátrica, aí ele entende que não tem, a medicina não deve dar palpite sobre isso. Né? Então, você tem algumas coisas assim. Depois, a gente tem uma construção de história disso. Eu acho que esse mundo turbulento, essa cinética elevada, uma série de questões não resolvidas, contribui para uma formação de uma personalidade em dificuldade que muitas vezes é atraída no universo religioso, mas não se cura adequadamente. E aí o ministério é um problema, porque o ministério se torna uma promessa romântica. O sujeito entra com aquela expectativa de que ele é o Noé que chegou para sobrar só ele no final do dilúvio, e ele vai ter expectativa errada em relação à comunidade da fé, em relação a si mesmo, porque ele continua com a sua fragilidade, com suas tentações, com seus problemas, ele não entende o que deveria entender lendo Romanos 7. Sim, sim. Ele entra em uma rota de colisão e aí, via de regra, ele entra em conflito com a relação familiar, porque o ambiente religioso, ministerial é exigente, ele não consegue dizer não e às vezes ele se atrapalha na sua trajetória e não consegue lidar com isso. E como gente da área ministerial, ele não quer abrir isso com ninguém, porque a pessoa que é um grande homem, mulher de Deus, ele é forte, ele pode todas as coisas, ele fortalece. E aí o sujeito entra num processo de mascarar a sua fragilidade até que chega uma hora que ele não aguenta mais. E os desdobramentos são
difícil, ele vai ter a vergonha de assumir, por exemplo, uma falha na área financeira. Pastor, só um segundinho aqui, ó. Vai cortar agora, a gente volta e para a gente encerrar daí esse pensamento. Pode ser? Que vai cair agora aqui, tá bom? Galera, volta já. Tá legal?